Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicanálise na prática. Eu estou aqui com o Fabrício, que nós vamos estar batendo um papo, meio que na condição de analisando, também de curioso. A gente vai falar sobre uma série de questões que talvez sejam dúvidas suas, questões suas também. Um bate-papo bem gostoso que vai desvendar uma série de questões relacionadas à psicanálise. Fabrício, seja bem-vindo. Obrigado, Andréa. Obrigado, pessoal. E hoje eu vou fazer muitas perguntas aqui que eu tenho certeza que vários de vocês têm sobre essa profissão, né? Na verdade, dá para chamar já de profissão, já começando assim, para ser bem direto ao ponto? Psicanálise é mais que uma profissão, é uma arte, é um ofício. Se eu pudesse explicar a psicanálise, Fabrício, eu diria que psicanálise é um tradutor de alma. Imagina você que gosta muito de viajar. Você chega lá em Israel, tem uma placa. Você lê lá e você não entende nada. Isso te trava ou não? Não. Por quê? Porque eu uso o Google Tradutor. Mas você precisou do Google Tradutor, Precisei né? de uma ferramenta. A partir dali ele te direciona. Se você tem que ir embora, se você tem que ir para a direita, se você tem que ir para a esquerda, se o comércio está fechado, daí para frente. Sem o Google Tradutor, você estaria perdido diante daquela placa. Sim, ou então eu teria que procurar ajuda de alguém, tentar alguma informação. Que entendesse. A psicanálise é exatamente esse tradutor. Imagina se existisse um software ou algum aparelho, alguma tecnologia onde eu gravasse as minhas dores, gravasse os meus traumas, gravasse o que me trava e do outro lado saísse como que isso faz sentido dentro da minha alma e qual seria a solução. Imagina uma pessoa que quer muito ganhar dinheiro e ela fala, poxa, eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa, eu estudo tanto e minha vida não deslancha. Imagina você contando isso num tradutor e saindo do outro lado. Isso acontece porque na sua infância aconteceu isso, porque a sua história tem a ver com isso, porque você tem tal trauma. E a solução é isso, isso e isso. A psicanálise é essa ferramenta. É como se eu pudesse falar de um lado o que está acontecendo, o que está me travando, o que está me doendo, o que está me machucando, e do outro lado saísse aonde isso está embasado dentro da minha alma e as prováveis soluções. E qual que é a diferença para o psicólogo? De tudo isso aí que você me falou, eu entendi que você traduz a alma, você consegue entender de um ponto A ao ponto B, um determinado acontecimento que aconteceu na minha vida, mas qual que é a diferença de um psicólogo? Porque, por exemplo, para mim, psicólogo... Eu vou deixar você terminar primeiro de falar, que eu vou falar o que eu acho que a galera também acha. Me fala que eu quero ouvir a sua percepção. Para mim, psicólogo, assim, é para quem cuida de pessoas que têm alguma deficiência mental. Eu sei que talvez eu tô sendo ignorante aqui, pelo amor de Deus, eu sou leigo no assunto, mas sempre houve essa brincadeira, até quando você era da época de escola, que você tem que ir psicólogo, você não sei o quê, psiquiatra, não sei o quê. Acaba que a percepção, eu acho que vai formando das pessoas, que as pessoas não sabem o que é de fato. Por exemplo, você perguntou para mim desde sempre, psicólogo para mim é quem cuida de pessoas que têm algum tipo de deficiência mental e etc. O psicólogo e o psicanalista vão partir do mesmo pressuposto. Então, o primeiro paradigma que nós vamos quebrar. Nenhum dos dois vai tratar só de pessoas que têm problemas mentais. Vai tratar também de pessoas que têm problemas mentais. Mas a psicologia, a psicanálise e as ciências mentais em geral, elas vão tratar da mente humana. Você concorda que você pode estar com um corpo maravilhoso, pode estar tudo bem, mas se a sua cabeça estiver ruim, está tudo ferrado. A nossa mente, ela o nome já fala, mente, mentor. Ela é a voz que determina todo o resto. O que comanda toda a minha vida, todas as minhas perspectivas é a minha mente. Se eu estiver com a cabeça ruim, com a mente ruim, adoecida, com a alma adoecida, todo o resto vai estar adoecido. Então, a psicologia e a psicanálise vão partir de um mesmo lugar, da ideia de que a nossa mente é o que determina todo o resto, é o que cuida do nosso corpo, é o que cuida da nossa história de vida, e essa mente precisa estar bem, saudável, lúcida. Então, não necessariamente você precisa estar doente, mas você precisa querer entender sua mente e aproveitar o melhor dela. Imagina você ter uma Mercedes e andar com a performance de um Fusca. Ou eu tenho, sei lá, um telefone, um iPhone, mas eu uso 10% de tudo que o iPhone pode me oferecer. Por quê? Porque eu não conheço nada do iPhone. Então, é besteira, eu tenho uma mega máquina na mão, mas eu não uso 10% do potencial dele. A psicanálise e a psicologia vão partir da ideia de que o seu cérebro é uma máquina fantástica e que quanto mais você conhecer essa máquina,
mais você vai poder usá-la a seu favor. Qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia? Para começar, e essa é uma grande questão, a maioria dos teóricos da psicologia não eram psicólogos. Alguns dias uma pessoa me perguntou isso: qual que é seu CRP? Conselho Regional de Psicologia, o registro. Eu falei: eu não tenho CRP porque eu sou psicanalista. Mas no fundo essa pessoa estava fazendo uma indução de má fé, querendo dizer o seguinte: quem é você para falar de saúde mental se você não é psicólogo? Entendi. A psicologia, ela não detém o saber e majoritariamente sobre saúde mental. Outras ciências podem falar de saúde mental. E aí eu perguntei para essa pessoa: se você fez psicologia, então você deve ter estudado com Viktor Frankl, que era um médico psiquiatra. Você deve ter estudado com Freud, que era um neurologista. Você deve ter estudado com Lacan, que era um psiquiatra. Você deve ter estudado com Bion, ou os livros de Bion, que era um pediatra. Por fim, você deve ter estudado com Jung, que era um filósofo. Ou seja, quem cuida de saúde mental não é só quem é psicólogo. E a psicologia se forma a partir dos pilares das outras ciências. Então, a primeira questão que a gente precisa quebrar é achar que o dono da saúde mental são os psicólogos. Isso não existe. E a psicologia se funda a partir de outras ciências. Então, agora, trazendo para a prática uma metáfora, para alguém bem simples. André, eu devo ir num psiquiatra, ou num psicólogo ou num psicanalista? Você que vai escolher, mas qual que é a diferença? Eu vou falar sobre metodologia. Você vai vamos pegar a metáfora de um carro. Você leva o seu carro num mecânico. Tem dois tipos de mecânico. Tem um mecânico que vai pedir assim: Fabrício, liga o seu carro. Aí ele vai testar o radiador, aí ele vai testar o motor, aí ele vai testar a pastilha de freio. Ele vai testando até tentar chegar no problema que você relata. Sim. O outro mecânico vai entrar no carro e vai falar: Fabrício, vamos dar uma volta. E simplesmente a partir do barulho do carro e da performance do carro, ele vai te dizer: Fabrício, o problema está em tal lugar. O psicólogo é esse mecânico que vai testar várias possibilidades até acertar qual. O psicanalista é esse que vai entrar dentro do carro, vai andar com esse carro, vai ouvir o carro e a partir dessa audição ele vai saber exatamente onde o problema está. Não sei se eu fui clara na minha explicação. Não, eu entendi, e eu quero questionar outro ponto também, sobre as pessoas também tentar buscar essa ajuda. Eu também, por exemplo, como a maioria dos brasileiros, eu acredito que também quem assiste o canal, foi muito em igrejas, tiveram pastores, tiveram padres, enfim, alguma instituição religiosa, e tentava resolver esses problemas com os pastores. Por exemplo, na minha época eu tinha líderes de células, ou tinha um pastor mesmo, que eram pessoas que nós tentava conversar. E qual que é a sua visão sobre esse assunto também, que às vezes nós tentamos encontrar uma resposta com a pessoa que nós achamos assim, uma autoridade no mundo espiritual, com Deus, mas mesmo assim nós não conseguimos. Se encaixa nesse ponto também de procurar um psicólogo para tentar resolver o problema? Como é? Se encaixa também. Vamos pensar de novo duas perspectivas. A primeira, nós somos corpo, alma, ou corpo, mente e espírito. As religiões vão atuar a nível de espírito, elas não vão atuar a nível de mente. E se atuam, não deveriam. Segundo, vamos voltar para a metáfora do carro. Você vai falar sobre o motor do seu carro com um amigo seu. Ele vai até dar palpites, a partir do pouco conhecimento que ele tem de mecânica e a partir da experiência dele com o carro dele. Outra coisa é você levar o carro no mecânico. O mecânico se especializou em motor de Mercedes. Então não é achismo, não é pseudociências, não é vamos ver para ver se funcionou para mim. Não, você está levando num profissional que é especialista naquilo. Qual que é a diferença entre líderes religiosos e psicanalistas? O líder religioso, caso ele não tenha uma formação em psicanálise, ele vai trabalhar por inferência e por achismo. O que funcionou para o casamento dele, o que funcionou para a criação dos filhos dele, o que ele acha que é certo, o que a Bíblia acha que é certo, mas será que isso é o certo? Será que isso é sobre funcionamento de mente humana?
Ontem eu conversava com um amigo meu que acabou de assumir a sua homossexualidade. E ele vem de um contexto religioso, de um contexto de uma igreja cristã extremamente rígida. O problema está gigantesco, porque a igreja trata a partir da perspectiva da alma. E o que ele ouviu na igreja é, sendo homossexual, você vai para o inferno. E o filho dele chora todos os dias, de 12 anos, está em depressão, porque ele chora e fala, papai, eu estou chorando por saber que o senhor vai para o inferno. Agora, você imagina a nível de mente de uma pessoa que acabou de assumir a sua própria condição sexual. Essa pessoa precisa de um especialista que entenda de mente, que entenda de dores, que entenda de histórias, que entenda de trauma, que entenda de passado. A coisa é muito mais densa. A religião vai tratar de forma muito simplista. Ah, homossexual, ah, beleza, deixa eu ver aqui. Na Bíblia, vai para o inferno. Romanos tal, número tal. Pronto. A psicanálise não. Ela vai sentar e andar no carro com você. Ela vai entender as suas dores, ela vai entender a sua história de vida, ela vai entender de onde isso possa ou não ter surgido, o que você quer fazer com isso para os próximos anos, qual a sua dor existencial nesse momento. Então percebe que a coisa é bem mais ampla. Então é bem a metáfora do seu amigo que dá palpite sobre o carro e do mecânico especializado em Mercedes. Não vai ter erro. Nós estamos falando de assertividade, não estamos falando de teste. Em se tratando de ser humano não existe teste. Entendi. E parece que não é para todo mundo, desse jeito. E como que qualquer pessoa pode se tornar psicanalista? Sim, porque parece que é algo demais, algo que a pessoa precisa ter um superpoder, né? Parece que, poxa, será que eu consigo entender a mente de outra pessoa, sendo que às vezes eu não consigo entender nem a minha própria mente? Eu falo o seguinte, eu amo a psicanálise pela amplitude que ela alcança. Será que ela é para qualquer pessoa? O primeiro pré-requisito é você ter coragem de ouvir as suas próprias questões. É você ter coragem de olhar para os seus próprios traumas, é você ter coragem de olhar para a sua própria história de vida. Esse é o primeiro pré-requisito. Você tem coragem de olhar para a sua história, de mergulhar, de ser caçador de você mesmo? Esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é amar a alma humana e é querer promover pessoas. As pessoas me perguntam, André, eu faço fisioterapia, a psicanálise vai me ajudar? A psicanálise vai te ajudar a uma potência de 1000, porque dores no pescoço, dores nas costas, dores de cabeças, tem referência a dores emocionais. Você já imaginou um fisioterapeuta que entende de dores emocionais? Ele vai deixar de ser um fisioterapeuta que só aperta nódulo, mas ele vai ser um fisioterapeuta que entende que aquela dor tem uma referência, uma dor de alma, a um estresse. Por exemplo, ontem o fisioterapeuta que me atendeu, ele me perguntava, como que anda o seu estresse? Como que anda a sua condição emocional? Não é só apertar o nódulo, é entender que essa dor tem uma referência emocional. Professores me perguntam, eu posso fazer psicanálise? Imagina um professor de ensino fundamental que lida com crianças neuroatípicas que têm chegado aos montes na escola, TDAH, autista, transtorno opositivo desafiador. Você já imaginou quão melhor professor ele vai ser sendo formado em psicanálise? Você já imaginou um enfermeiro que lida com idosos, se ele entender a psicanálise da velhice, como que a alma humana se comporta e sofre na perspectiva da velhice? Você já imaginou um enfermeiro que lida com cuidados paliativos, com pacientes de câncer que estão morrendo? Se esse enfermeiro entende a alma humana? Outra leitura. A gente trabalha em profissões tão exaustivas. Será que se eu não tiver um entendimento sobre mim e sobre o que está acontecendo comigo, eu não vou adoecer menos no meu trabalho? Será que se eu não entender de psicanálise como que eu me comporto nos contextos, eu não vou adoecer menos? Será que se você, como empresário, não entender de psicanálise, você não vai ser um líder infinitamente melhor? Já pegando esse assunto, então qualquer pessoa pode se tornar um psicanalista. Com certeza. Mas, e tem alguma idade? Por exemplo, eu tenho 27 anos, sou empresário. Será que eu já entendo o suficiente, vamos dizer assim, da vida para conseguir ajudar alguém? Ou tem alguma idade, tem alguma coisa que me impede de eu querer me tornar um psicanalista? Não tem idade. Eu falo que o número, a idade cronológica, nós temos duas idades. A cronológica e a cairológica. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo medido. Kairos é o tempo da experiência. Você com 27 anos tem muito mais experiência do que aparentemente alguém de 27 anos.
Esse é o tempo cairológico, é tudo que você viveu dentro de um recorte de tempo. O único pré-requisito que eu digo é que a pessoa precisa ter uma perspectiva e uma experiência de vida. Um menino de 18 anos que acabou de sair do ensino médio, obviamente, não tem vivência nenhuma para querer se tornar um psicanalista. Ah, mas eu posso fazer o curso para crescimento, para autoconhecimento? Pode e deve. Se eu tivesse feito psicanálise com 18 anos, tenho certeza que eu teria ido muito mais longe de onde eu fui. Não para colocar a prática dentro de um consultório, mas para me conhecer. Então, respondendo a sua pergunta, existe uma idade? Uma senhora, e foi bom você falar isso, foi bonitinho ontem, uma senhora de 60 anos me mandou uma pergunta. André, tenho 60 anos, acho que já estou no final da vida. Será que ainda dá para sonhar em ser psicanalista? O Roberto Marinho começou o projeto da Rede Globo aos 65 anos de vida. E a Rede Globo é um dos maiores projetos televisivos do mundo. Então, aí está a resposta. Eu acho que este é o momento ideal. O fato de estarmos maduros ou muito jovens não vão determinar. O que eu acho bonito na psicanálise em relação a outras ciências? A psicanálise não tem um conselho que te valida. Quem valida é você mesmo. Então, a psicanálise não tem um Conselho Federal de Psicanálise, como tem o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia. A psicanálise não tem. Por que ela não tem? Porque a psicanálise é sincera a ponto de te dizer, Fabrício, quem te valida é você. Você acha que você está pronto já, diante de tudo que você estudou, da sua experiência de vida, para se tornar um tradutor de almas? É você quem se valida e é você quem se banca. E aí, para mim, eu acho isso revolucionário. Eu acho que é a única ciência no mundo que teve esta coragem. Eu acho que se as outras ciências fizessem isso, nós teríamos profissionais muito melhores. Eu fazia muito isso quando eu era professora universitária. Eu pegava as provas, entregava para os alunos e falava, você dá a nota que você acha que você merece. Não, professor, mas você que vai corrigir sua prova. Quanto que você acha que você entende desse tema aqui? Dá uma nota de 0 a 10. Responsabilize-se pelo seu saber. O grande responsável é você. Então eu acho isso fantástico em psicanálise. Eu não tenho um conselho que me respalde. Quem me respalda sou eu. É eu que preciso saber o quão responsável eu sou para me tornar uma tradutora de almas. Mas nesse assunto ainda, quanto tempo que eu tenho que estudar? Tem que estudar muito, tem que... Faculdade, meses e anos, e como é que funciona essa questão para se eu quiser me tornar um profissional, assim, mas um profissional que realmente entenda, porque eu também creio que para se tornar um psicanalista a pessoa tem que querer muito, ela tem que querer, porque é a mesma coisa daquele engenheiro que forma, mas não sabe nada e vira Uber, por exemplo, que acontece hoje em dia. Eu particularmente não acredito que é por falta de emprego ou por falta de oportunidade que um Uber não tem. Porque assim, gente, desculpem se você é um Uber, um engenheiro que virou Uber, mas tem uma brincadeira na internet, assim, eu tô falando da internet porque eu sou muito da internet. Então, nós zoa que muitos Ubers são engenheiros, mas eu acredito que esses engenheiros que se tornaram Uber são engenheiros que talvez não ia pra faculdade, ou ia quando dava, e tem um diploma. Como que é essa questão assim para se tornar? E qual faculdade? Quanto tempo para se tornar? Respondendo a sua pergunta, para ser psicanalista precisa estudar muito? Não, precisa estudar a vida inteira. Problema complexo, solução complexa. Legal. A formação em psicanálise, então a primeira coisa, para a gente se tornar psicanalista, a gente precisa cumprir o tripé psicanalítico. Eu preciso ter um curso de formação em psicanálise, eu preciso fazer supervisão, que é estar com outro psicanalista e discutir alguns casos complexos, e eu preciso eu mesmo fazer a minha análise, eu ter um psicanalista. Então, para ser psicanalista, eu preciso dessas 3 coisas. Primeiro, um curso de formação, depois uma supervisão e depois estar sempre em análise, é o mínimo, é o eticamente correto. O curso de formação, eu posso fazer ele em até 12 meses. Você já imaginou uma profissão que em 12 meses você está preparado para atuar? Mas eu posso fazer? Pode, se você for o aluno dedicado, se você estudar em torno de 30 minutos a 1 hora por dia, você consegue concluir a sua formação em psicanálise em 12 meses. E aí você vai buscar a supervisão e a sua análise. Mas estudar, você vai ter que estudar para sempre, porque nós estamos falando de almas humanas. Problemas novos surgem o tempo todo. Transtornos novos surgem o tempo todo. Desafios novos, bebê reborn, jogo do tigrinho, pessoas com surto psicótico no trânsito. Isso são problemas modernos
que surgem o tempo todo. Como que alguém que não gosta de estudar e que não gosta de ler vai entrar nesse tipo de profissão? Então, eu vou te ser bastante sincero, se você é preguiçoso, psicanálise não é para você. Se você é um ser humano mediano, medíocre, que quer ficar na média, psicanálise também não é para você. Psicanálise é uma ciência maravilhosa, extremamente bem remunerada, mas para pessoas que querem sair da curva. Pessoas medianas limitadas não são para a psicanálise, porque vai exigir uma dedicação. Então, eu acho que aqui a gente já faz um grande filtro e eu acho que isso é importante ser dito. Não dá para falar para as pessoas virem e acharem que vão fazer um curso. Não, não vai acontecer. Porque depois você vai me cobrar. Ah, mas você falou que eu estaria atendendo, que eu estaria ganhando dinheiro. Sim, mas qual que é a sua parte na história? É como o médico, ele te dá uma receita, mas você precisa passar na farmácia, comprar o remédio, tomar o remédio. Se você não fizer isso, se você pôr a receita debaixo do seu travesseiro, você não vai sarar da pneumonia. Ninguém sara de pneumonia com receita de penicilina debaixo do travesseiro. Você tem que ir na farmácia, comprar o remédio, tomar uma picada, aí resolve. Então a psicanálise acontece da mesma forma. Tá, e vamos falar sobre dinheiro também. Hoje, quando eu me formar, vamos supor, 12 meses, estudando ali uma média de 1 hora por dia, tem algum caso que eu deva começar, por exemplo, eu me formei agora, eu posso logo de cara ir pegando qualquer caso ou tem algum caso mais específico para o cara que está iniciando? Qual que é a dificuldade hoje de encontrar novos clientes? E também qual que é um valor médio hoje de atendimento, se é 1 hora por sessão, como é que funciona assim para uma pessoa? Assim, vamos dizer assim, para uma pessoa ter o problema dela resolvido. Boa pergunta a sua, né? Eu posso pegar qualquer caso? Na verdade, pode. A gente não escolhe caso, não, né? Mas pode falar o que você quiser. Todas as minhas perguntas aqui, gente, tá saindo pergunta de sincera. E é ótimo, pergunta do senso comum. A gente não escolhe casos, os casos é que nos escolhem. Então você vai divulgar que você é psicanalista e pessoas vão te procurar. Eu tinha um professor que falava uma coisa e é a mais pura verdade. Só desculpa te cortando, mas por exemplo, eu vou divulgar que eu me formei e tudo mais. Mas será que as pessoas vão ter a confiança em mim para eu me tornar psicanalista? Será que você vai ter confiança em você para ser um psicanalista? Não, eu tenho, mas eu falo assim, mas aí as pessoas que me seguem, por exemplo, a minha família... Se você tiver, você pode ter certeza que você vai fazer um trabalho e uma divulgação e você vai passar essa certeza para as pessoas e as pessoas virão. Mesmo que são pessoas do meu convívio? Dos familiares, não. Entendi. Você não pode atender familiares porque tem um lastro emocional. E aí não existe legal. isenção psicanalítica. Para que eu analise alguém, eu preciso ser isento. Então eu não posso avaliar meu esposo, porque eu estou muito imersa na história dele. Então eu não vou estar isenta. Mas tem algum grau de parentesco que eu possa atender? Por exemplo, parentes nenhum. Nenhum, mesmo que seja distante? Só se for um primo lá de 3º grau, mulher do primo, aí não tem nada a ver. A irmã do meu cunhado. Mas aí que tá, porque realmente, se nós parar pra pensar, às vezes você vai estar dando o diagnóstico certo, que, por exemplo, porque na verdade, se tornar um psicanalista, você se torna bom de ouvir outras pessoas. Você vai saber ouvir o seu parente, ver se eu tô errado. Eu vou ouvir o meu parente, por exemplo, eu tenho um primo, ele vai lá, conta pra mim, com a minha sabedoria, com o que eu aprendi, com o que eu estudei, com o que eu vi, e etc, eu vou saber falar pra ele o que ele deve fazer. Mas aí é que tá a pergunta, será que ele vai querer me ouvir porque eu sou parente dele? Vai falar, não, mas você tá assim porque você quer me ver de tal forma? Não é mais ou menos isso, seria? Se você for falar com o primo, vai passar muito mais pela perspectiva do conselho do que da análise. Entendi. Porque o ideal é você não atender seu primo. Porque você conhece a história de vida dele, porque tem implicação, porque você convive com ele, porque, querendo ou não, existe um direcionamento passional. Então, o ideal é você não atender o seu primo. O seu primo vai passar muito mais pela linha do conselho. Como, por exemplo, minhas irmãs chegam e me perguntam: André, eu tô vivendo uma situação assim, o que você acha? Aí eu opino. Mas é diferente de eu fazer uma análise com elas. Ou às vezes minhas irmãs estão lá numa discussão com a minha mãe. Aí eu chamo elas aqui e falo: você acha que tá certo? Vamos parar para analisar a mamãe? Olha quantos anos de vida ela tem, olha o que ela já viveu. Você acha mesmo que é mais fácil ela mudar ou você mudar? Então passa pela perspectiva, por isso que a psicanálise te ajuda até na sua organização familiar. Porque vai passar pela perspectiva de você ajudar as pessoas a ter uma nova leitura de vida. Mas aí não é análise. A análise com um parente é totalmente contraindicado. Entendi. Pode voltar no seu...
Também Mas aí nós estamos falando sobre a questão do atrair cliente. Do atrair o cliente também. E isso, aí eu tinha um professor que ele falava o seguinte, cada psicanalista atrai o paciente que merece. É a coisa mais interessante do mundo. Porque aí as pessoas perguntam, mas para ser psicanálise não pode ter muitas feridas, não pode ter muito trauma. Geralmente os pacientes que chegam para você são pacientes que têm histórias que vão mexer com você. Histórias que são muito parecidas com alguma coisa que você viveu. Por isso que você tem que fazer análise. Às vezes você está lá no maior BOzão do seu casamento, você mesmo, como psicanalista, começa a chegar só paciente com BO no casamento, só paciente com BO no casamento. E aí isso a gente ensina no curso, transferência e contra-transferência, porque senão você começa a misturar a sua história com a do paciente. Mas aí que entra a questão do propósito, no caso. Que você atrai o cliente que você merece, mas aí isso também fica até... Pega uma questão assim, gente, religiosa, vamos supor assim, de viver o seu chamado, né? Que é o que a igreja prega, que você vai curar aquilo que você foi muito ferido. Na igreja nós temos isso, de que nós vamos ajudar, nós vamos ser bênção com aquilo que nos machucou. Então é mais ou menos isso aí. Mas... E existe uma pesquisa que mostra que profissionais da área de saúde, em especial de saúde mental, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, cuidadores de saúde mental, em geral são pessoas que foram muito feridas nessa área. Por isso se tornaram cuidadores. Porque teve uma dor de alma muito grande e essa dor ecoou muito alta. Então se tornam cuidadores para, de certa forma, cuidar da sua própria dor. Cuidador, aquele que cuida da dor, às vezes da própria dor. E sobre os clientes, como é que tem sido sua visão sobre clientes hoje em dia? Para conseguir clientes, está mais fácil, está mais difícil no mundo que nós vivemos hoje? Como você falou no caso dos bebês reborn, né? Não sei o que a gente quer virando cachorro, né? Tá uma loucura. Mas as pessoas têm se tornado céticas nesse caso? Preferindo o ChatGPT ou você acha que isso está favorecendo o profissional por distanciar das pessoas hoje em dia? Se tem uma profissão que não vai ser substituída pela inteligência artificial, são as profissões relacionadas à saúde mental. As pessoas precisam do contato e da leitura humana. E nada substitui o feeling, o contato, o estar junto, o interpretar, o traduzir, que nós falamos lá do tradutor de alma. Nada substitui esse profissional. Eu falo, e aí eu dou conselhos, até minha filha está com 18 anos, coleguinhas agora, todos vão prestar vestibular em janeiro. Tia, o que você acha que eu faço? Eu falo, vai fazer psicanálise, vai fazer alguma coisa na área de saúde mental. De verdade, eu acho a profissão para os próximos anos. Porque, infelizmente, o nível de adoecimento é gigantesco. Então vamos pensar bastante mercadologicamente, até porque já fui executiva até de instituições financeiras e de banco, então eu posso falar com autoridade sobre isso. Sim. Pensando em mercado, não existe um mercado consumidor que cresce tanto quanto o mercado consumidor de saúde mental. Quem consome saúde mental só aumenta, porque o potencial de adoecimento só aumenta. Ontem, na porta da casa da minha mãe, houve um acidente de moto. O cara levanta da moto lá, todo não sei o que lá, o outro sai do carro. Em vez de ambos se preocuparem um com o outro, o que tinha acontecido, os dois protagonizaram uma briga. Eu só não te bato porque meu filho tá no carro, eu dou um murro na sua cara, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo falando, gente, o povo tá muito louco. Ao invés de você se preocupar se a sua perna está quebrada, o outro, ao invés de se preocupar se tinha que acudir, se tinha que chamar socorro, estavam preocupados em discutir ego. Isso mostra, Fabrício, o adoecimento das pessoas. Então você acha que o telefone e, de uma certa forma, assim, a rede social está contribuindo para as pessoas se tornar mais doentes? O telefone, a rede social, as crenças atuais, as religiões, tantas coisas, os relacionamentos, tantas coisas contribuem para que a própria pandemia... Quando ocorreu a pandemia, eu escrevi um artigo para um jornal, um livro, na verdade, chamava O Mundo Pós-Pandemia, esse livro. Eu escrevi um capítulo. Cada especialista escreveu sobre o que ele acharia que o mundo ia se transformar depois da pandemia. Que legal. Um escreveu sobre ecologia, o outro sobre finanças, eu escrevi sobre saúde mental. E eu dizia, viveremos uma pandemia de saúde mental, depois do Covid. Estamos vivendo. Hoje, no consultório, as pessoas chegam e falam, doutora, é dificílimo arrumar um namorado que tenha saúde mental, que tenha cabeça boa. A maioria das pessoas estão muito adoecidas. Os homens chegam, contam as mesmas coisas. As mães chegam e falam, tá difícil demais educar filho, tá difícil demais criar família. E, em todas as instâncias, as empresas chegam
uma baita de um ANR, uma norma regulativa, o governo vem e impõe, a partir de agora, empresas são obrigadas a cuidar de saúde mental. Mas ninguém fala como. Não tem profissional, não tem projeto. Caramba. Eu recebo por dia inúmeras propostas de empresa me pedindo consultoria em NR1, porque vem a lei, vem a regra, obriga, mas não ensina. Cadê profissional para cuidar de NR1? Hoje, sem brincadeira, se eu quisesse ter 15 projetos rodando de NR1 no Brasil, eu tinha. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho braço. Eu sou só uma. Hoje eu queria ser 25, Andréia. Eu ia ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar. Eu estaria atuando em falando NR1. sobre dinheiro, você não me respondeu. Aquela pergunta que eu tinha feito sobre a média que dá para um profissional ganhar. Por exemplo, atende por hora, é por mês. Como é que funciona assim, a precificação? Devido a esse crescimento, eu acredito que está se tornando mais valorizado. Sim. Eu lembro que eu estava olhando, tem um amigo que ele também atua nessa área, e mais para casais, e ele cobra R$1.000 por hora. Eu que estou no mundo de fora, eu achei, tipo, caramba, isso tudo. Visto que a maioria das pessoas trabalham 30 dias para ganhar 1.000 e pouco, e ele trabalha 1 hora com a pessoa e é por sessão R$1.000. E ele me falou que tem pessoas que pagam muito mais. E como que funciona essa questão de, tipo assim, por exemplo, eu comecei hoje, 12 meses, trabalhei, fui para o Instituto André Vermont, que é um projeto que você está fazendo, que você estava me contando mais cedo, depois você até conta para a galera. Me formei no seu instituto com sua metodologia. Depois de 1 ano, quanto que eu começo? Assim, vamos falar pelo lado financeiro também. Uhum. Depois que eu já descobri meu propósito, eu já resolvi os meus traumas e agora eu tô pronto para ajudar outras pessoas. Qual que é a média, assim, de ganho por sessão? Então vamos fazer uma continha aqui de padeiro, uma continha bem básica. Um psicanalista vai começar cobrando R$150 a sessão. Ele vai atender 6 pacientes por dia, que é uma média excelente. Você vai trabalhar só um período do dia, das 2 às 8 da noite, ou você escolhe o período da manhã, um período no dia só que você vai trabalhar. Esse psicanalista vai ganhar R$900 por dia. Trabalhando 5 vezes na semana, ele vai ganhar R$4.500 por semana. Isso por mês, eu estou falando em quase R$20.000. E esses 6 pacientes por dia, é uma regra que pode ser só 6 ou pode ser mais? Ou... Eu tenho uma colega que ela acabou de postar ontem. Fechei a semana com 52 atendimentos na semana. Uau. 6 são 30 no final da semana. Ela atendeu 52. Ela tem uma lista de espera gigantesca que ela não consegue absorver. E qual que é os vai maiores... do quanto você quer. Eu, por exemplo, acho se você atender muita gente, você vai ficar muito cansado. Mas, se você atender uma média baixa aqui, 6 pacientes por dia, você vai ter R$900 por dia, R$4.500 por semana, R$20.000 por mês. E quais são os problemas assim mais recorrentes, André, que você tem enfrentado nos últimos dias? Dentro do consultório ou para atrair paciente? Não, dentro do consultório. Qual que é os problemas que você tem mais lidado assim ultimamente? Relacionamento. Relacionamento sempre ganha, né, cara? Sempre ganha. Problemas familiares. E olha só pra você ver, isso daí já vem de muito tempo, né? Eu lembro que uma certa vez na igreja eu vi que o divórcio era altíssimo. Eu esqueci. E principalmente, eu lembro assim, alguma coisa da pregação e tal, que o divórcio era algo imenso e a maior porcentagem era relacionada a dinheiro, né? Sobre o casal, sobre dinheiro dentro do relacionamento. Hoje em dia, como é que é essa questão assim mudou? Continua. Então, assim, se você for pegar dentro do consultório, os 3 maiores problemas relacionamento, problemas familiares. Agora, uma coisa que para mim é muito assustadora e que é um fenômeno pós-pandemia. A gente atendia pouquíssimas psicopatologias. Gente esquizofrênico, gente com surto psicótico, gente com crise de pânico, gente com TDAH, com autismo, era pouco. Esse vem se tornando a maior demanda. O que isso me indica? Pensando agora como cientista e pesquisadora que eu sou. Porque problemas de relacionamentos são questões que a gente resolve, mas que são temporais, estão dentro de um intervalo de tempo. Problemas familiares, idem. Você vai ter problema com seu filho adolescente por um tempo. Agora, uma psicopatologia é um problema para sempre. Uma vez esquizofrênico para sempre. Então, começa a me assustar muito o nível de adoecimento das pessoas. Porque quando eu falo em problemas que vêm para o consultório sobre relacionamentos, são problemas que nós vamos resolver numa linha de tempo.
Quando a gente fala de problemas relacionados à família, são problemas que nós vamos resolver numa linha de tempo. Me preocupam menos. O que está me preocupando muito é que aumentou muito no consultório a demanda de psicopatologias. Pessoas surtando, literalmente surtando. Eu tenho um caso, não é o primeiro. E sobre o que, Dois seria casos, isso? só te dar um exemplo. Sobre esse termo, porque eu não Psicopatologias são doenças mentais. Ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Aí vem os transtornos, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção. Isso aparecia pouco em consultório. Entendi. Nós, profissionais de saúde mental, atendíamos demandas comportamentais. Casamento terminando, traição, filho rebelde, filho dando trabalho. Agora, o que tem crescido demais, e isso é assustador, doenças mentais e vícios em drogas, em bebidas e em jogos. Isso é assustador. Pessoas que entram em depressão e casos de tentativa de suicídio por jogos de azar, por estarem envolvidos em jogos. Então, essa é uma demanda que tem crescido muito. E o que é interessante é que os profissionais não estão muito capacitados para isso. Eu sento numa mesa com psiquiatras e eu discuto facilmente qualquer psicopatologia, porque eu sou muito estudiosa. Raro o profissional de saúde mental que vai discutir junto com o psiquiatra uma doença mental. Eu tenho uma aluna do curso de psicanálise, ela falou assim, nossa, André, eu estou tão feliz, tem só 3 meses que eu estou fazendo psicanálise com você, a formação, a minha prima está no 3º ano de psicologia, eu sentei para conversar com ela, ela falou, uai, você está sabendo muito mais que eu, com 3 meses de psicanálise. Doutora Ana Beatriz Barbosa fala isso, ela fala, o meu curso de borderline, eu tenho certeza, você não aprendeu borderline na faculdade. Não aprendeu mesmo. As formações em saúde mental que existem no Brasil, e de verdade, o meu objetivo é relacionar a saúde mental no Brasil. Eu sonhar pouco, sonhar muito, custa o mesmo tanto. E eu vou sonhar grande. O meu objetivo é revolucionar a saúde mental no Brasil. Profissionais de saúde mental precisam estar muito capacitados. Então, precisam entender muito. Hoje o seu objetivo, então, principal, Andrea, tá vendo, né? A Logo é sobre o seu instituto, você formar profissionais assim, que é algo que eu acho muito legal, porque eu particularmente eu não vejo muito isso. Eu não vejo esse assunto. Eu não conheço pessoas e é por isso que eu, como empresário, eu vejo que é um mercado que está crescendo por causa do telefone, por causa da... Porque, gente, de verdade, hoje nós estamos vivendo um mundo que você não pode falar nada, você não pode expressar sua opinião. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando eu era mais jovem, era meio que mais liberal, você podia falar mais coisas que não davam muitos problemas. Hoje, qualquer coisa, a pessoa está querendo fazer alguma coisa, mas tudo bem. Eu vejo uma oportunidade, eu vejo uma janela de oportunidade, porque quando não tem muitas pessoas falando de um tema e requer esse nível de atenção, eu acho que é uma oportunidade para quem quer se tornar um profissional. E para se tornar um profissional hoje em dia, André, para você dar sequência, que o seu objetivo é formar, mas a pessoa vai precisar ter um consultório igual o seu, ou ela consegue começar, por exemplo, da casa dela, atendendo online? Como é que é hoje em dia? Tem que estar presencial? Esse é o maravilhoso. Primeiro falando sobre ticket, né? Hoje eu estou atendendo muito pouco, porque eu não tenho tempo, e a minha maior dedicação agora é ao Instituto André Vermont. Mas hoje eu atendo a um ticket de R$1.000 a hora. Legal. Se eu atendesse 6 pacientes por dia, eu teria 6 mil, 30 mil por semana, 120 mil por mês. De qualquer lugar do mundo. De Dubai ou da sala da minha casa. Hoje eu teria uma demanda para atender 6 pacientes por dia, se eu quisesse, todos os dias. Online. Da sala da minha casa. Ou em São Paulo, se eu tiver ido para assistir um show, no outro dia eu acordo e atendo as pessoas. Ou da praia, se eu quiser curtir 30 dias na praia, com os meus filhos, com meu esposo. Então, a mobilidade geográfica, Deus é maravilhoso, por isso que eu falei, é de verdade, é de coração. Eu queria ser umas 25 Andréia. Eu queria ter um Andréia só para atender o povo, só para atender. Eu tenho paciente do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, eu tenho paciente do mundo inteiro, e demanda do mundo inteiro. Eu queria ter um Andréia só para isso. Essa ia rachar de ganhar dinheiro. Eu teria Andréias para várias oportunidades. Qual que é a ideia do Instituto? O Instituto André Vermont, eu entendi, Fabrício, que eu sou pouco e eu sou pequena, perto da demanda e do tamanho do sonho e do que pode acontecer. O Freud, quando ele começou a sonhar com a psicanálise, ele foi visto como um louco e muita gente criticou. Ele lançou a escola freudiana,
e formou psicanalistas, e quase 200 anos depois estamos falando de Freud. Não tem problema se as pessoas acham que eu faço uma psicanálise diferente, inclusive os psicanalistas. E eu estou aqui para fazer isso mesmo. Eu quero quebrar paradigma mesmo. E se toda revolução tem que ter um mártir, eis-me aqui, não tem problema. Se eu tomar pedrada de psicanalista, de psicólogo, de psiquiatra, não tem problema. Eu quero revolucionar a história da saúde mental nesse país através da psicanálise. Ah, mas existe uma psicanálise ortodoxa e você faz diferente. Então não tem problema não, pode chamar a minha de não ortodoxa. Eu não tenho problema com isso, eu tenho problema com o resultado. Eu quero que um paciente que não tem qualidade de vida, que está pensando em tirar a vida, senta na minha frente e 3 meses depois ele volta a sentar na mesa e jantar com a família dele. É muito mais sobre o propósito. Isso é impagável. Né? Então o Instituto André Vermont vem para revolucionar a saúde mental no mundo e começar pelo Brasil. Se vamos fazer uma psicanálise diferente, se vão chamar isso de não tem problema. Não tem problema. Eu entendo o poder que essa ferramenta tem, eu entendo tanto que essa ferramenta transformou minha vida, eu entendo como ela transformou a vida de muitos. Talvez realmente não vai ser uma psicanálise ortodoxa, vai precisar ser do meu jeito mesmo. Vai precisar de um jeito que intervenha em educação de filhos, de um jeito que seja mais diretivo, de um jeito que chega nas empresas e vai falar de NR1, mas primeiro fala para o CEO da empresa, você precisa de terapia, você precisa de ajuda, do jeito que você faz, a sua empresa não prospera com os funcionários, com a saúde mental dos funcionários. É esse tipo de psicanálise que eu quero fazer no Instituto André Vermont e quero formar pessoas para sonhar esse sonho junto comigo. Bom, André, para a gente ir partindo para o encerramento, vamos lá então. Então eu posso... Qualquer idade eu consigo me formar. Sim. Eu preciso estudar, então, durante 12 meses. Para a formação inicial, Para a formação, 1 hora por dia, mais ou menos, né? Ou mais, não sei ideia. Vai dar fome e dar sede. Exato. E é um mercado que está crescendo muito. E o primeiro ponto, então, eu acho assim, que pela nossa conversa, é eu também resolver os meus traumas, os meus problemas. Eu acredito nisso, eu acredito que todos nós temos. Eu não acredito que tem alguém assistindo esse bate-papo que não tem alguma coisinha lá que precisa ser resolvida. Por isso que eu acho assim, gente, olhando muito como de empresário, vocês me desculpem, mas eu olho muitas coisas assim com olhar de empresa. Eu não sei se está errado, depois você podia fazer uma análise tá tudo certo. sobre isso. Às vezes vai que eu tô querendo muito, né? Mas se eu parar para pensar, você parar para pensar, por que eu acho que esse negócio que é uma profissão do futuro realmente? Porque as pessoas não confiam uma nas outras para contar. Por exemplo, dificilmente eu vou me abrir com a minha esposa para contar algo muito sério. Com meu pai ou com minha mãe, eu não me lembro a última vez que eu sentei com meus pais para contar algo que realmente eu tinha. Eu, talvez vocês também, talvez você, levava aquilo muito comigo e eu resolvi os meus problemas sozinho. Então eu acho que, tipo assim, as pessoas sentem falta de ter alguém para conversar realmente, porque hoje tá tudo muito digital, cara. Parando para pensar nesse ponto. Eu acredito assim, sabe, Fabrício, existem coisas maravilhosas para acontecer e passa muito pela perspectiva do humano. A psicanálise é a ciência que pode ir aos poucos destravando o máximo do seu potencial. Destravando e destravando e destravando. Se eu me conhecer, se eu entender quem eu sou, o que eu posso, até onde eu posso chegar, você já imaginou o potencial que isso vira? Com crença limitante, com trauma, com história de vida, com abuso, com seu pai que nunca sonhou alto e te chamou para sonhar também. Você chegou onde você chegou. Imagina se você tivesse mais potencial de cérebro e de mente para usar. Falando sobre isso, por exemplo, a formação, ela só serve se eu quiser me tornar um psicanalista, ou ela também serve, por exemplo, eu não quero me tornar, eu não quero ter essa profissão, mas eu quero entrar no curso para eu destravar a psicanálise como Eu tenho vários pacientes meus que fazem o curso para alto potencial, pacientes empresários. Eles não querem se tornar psicanalista, mas eles estão fazendo o curso e eles contam a revolução que o curso está fazendo na vida deles. Eu vou ser bem objetivo. Eu não quero ser psicanalista. Eu quero essa ferramenta para usar no meu dia a dia, usar na minha empresa, usar como empresário, usar como mãe. Eu estou te falando de uma ferramenta que você vai pagar um pouquinho mais de R$200 por mês durante 12 meses. R$200 por mês durante 12 meses. Para que você tenha o tradutor de almas.
Para que seu filho chegue com um problema aqui e você enxergue a solução lá do outro lado. Para que seu filho te conte uma mentira aqui, você decodifica a mentira lá do outro lado. Para que o seu casamento está com um problema aqui, você passa por essas ferramentas, você enxerga. Sua empresa está travada aqui, você passa por essas ferramentas, você entende onde travou. Estou falando de uma ferramenta, você vai pagar pouco mais de R$200 por mês, num curso de 12 meses. Então a formação em psicanálise não é só para quem quer ser psicanalista. A formação em psicanálise é para quem quer destravar o potencial da sua mente. Aí, daí para frente, o que você vai fazer com isso? O meu avô era um grande contador de causos e eu sempre me emociono quando eu falo dele. Meu avô era analfabeto. Era um homem que vivia em cima de um cavalo. Mas ele falava o seguinte, ele contava uma história muito boa. Ele falava assim, minha filha, a gente precisa entender as oportunidades na vida da gente. Aí eu falava assim, como assim, vô? Ele falava, às vezes a gente tá com a faca e o queijo na mão. Legal. A gente joga o queijo fora e enfia a faca na barriga. Legal, legal. Às vezes a oportunidade tá batendo na sua porta. Eu tenho uma paciente minha que é empresária. Ela falou, vou fazer para autoconhecimento. Uma mega empresa, tá super bem, trabalha com o marido. Agora com 3 meses de curso, falou, Andréia, era por autoconhecimento, mas revolucionou tanto a minha vida que eu tô pensando em deixar meu marido trabalhando sozinho. Eu quero ser psicanalista. Vai ser até bom, porque o fato de nós trabalharmos juntos está atrapalhando nosso relacionamento. Eu me vi lá em casa, tá fazendo tanta diferença que eu fico imaginando o tanto que eu posso ajudar outras pessoas. E ela falou assim, você sabe o que é mais interessante? Eu trabalho na minha empresa e eu gosto, mas eu tô com tanta paixão quando eu sento diante desse computador e vou estudar esse trem dessa psicanálise, que eu tô pensando, já pensou trabalhar com isso o dia inteiro? Vai ser a maior realização da minha vida. Vai ser a maior alegria da minha vida. Ajuda, né, outras pessoas, né? Eu acho que, querendo ou não, todos nós quer ajudar outras pessoas. Inclusive, uma pergunta assim, André, sobre essa mulher, que ela falou que vai deixar uma mulher trabalhando e ela vai se tornar. Tem alguma diferença, tipo assim, de um homem e de uma mulher? Porque, no meu ponto de vista, por exemplo, a mulher ela é mais, vamos supor, mais sentimental, a mulher consegue enxergar mais, porque, por exemplo, o homem é bruto demais, homem, não sei, tipo assim, às vezes não é tudo que mexe com o coração do homem. Você acha que tem algum lado assim que, não, a mulher tem mais chance de dar certo na psicanálise do que o homem, ou nada a ver, é paranoia mesmo? Ambos têm chance de dar certo, por perspectivas diferentes. Sim. Tem um livro que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. A capa já conta tudo. Somos seres humanos absolutamente diferentes, cada um de um planeta. Homem e mulher são absolutamente diferentes. Fisiologicamente, biologicamente, socialmente. Quando eu fiz doutorado em neurociências, nós pudemos fazer tomografias, exames de imagem em cérebros de homens, cérebro de mulheres, diante de reações totalmente diferentes. Homens serão excelentes psicanalistas, por uma perspectiva de serem muito objetivos, de serem muito diretivos, de não se perderem muito em detalhes. Então, um homem psicanalista ele vai ser muito bom, porque ele vai ser muito objetivo, ele vai fazer uma escuta muito assertiva. Mulheres psicanalistas serão excelentes psicanalistas, porque mulheres são cuidadoras por natureza. A mulher, quando ela nasce, o primeiro brinquedo que ela ganha é um bebezinho de plástico para cuidar. Então, mulheres são cuidadoras por excelência. A mulher tem esse olhar do cuidado. Então, ambos, se destravarem os seus potenciais, serão excelentes psicanalistas. Então, nós temos aí, por exemplo, um Donald Winnicott, que foi um excelente psicanalista, que tratava só de crianças. Por outro lado, nós temos uma Melanie Klein, que foi uma excelente psicanalista, que tratava só de crianças. Então, são duas perspectivas diferentes, mas os dois tiveram muito sucesso, os dois arrebentaram. Legal, legal. Então, André, eu acho que é isso. Eu acho que eu esclareci muitas dúvidas aqui, mas agora eu quero fazer uma pergunta assim mais, vamos dizer assim, mais polêmica, né? Nós falamos de muitas coisas boas. Mas, e aí? Qual que é o lado ruim de se tornar psicanalista? Qual o lado ruim? Porque tudo que é bom vem também um lado mais... Vem um lado ruim, né? Por exemplo, poxa, tá bom demais pra ser verdade. Talvez o pessoal de casa também tá pensando, caramba, mas só tem coisas boas. Eu acredito em tudo que você falou, boa. Mas qual que é a dificuldade, assim, de, poxa, caramba, quando eu chego em casa, depois de ouvir tantas histórias, por exemplo, 6 pacientes por dia, qual que é o lado que, poxa, isso daqui é uma coisa que pega, mas tudo bem, porque você ama o que você faz. Pelo seu olhar, várias vezes nós estava conversando aqui, nem estava filmando, você encheu o olho de lágrima, contando de alguns casos e tal, de pessoas felizes. Eu sei que há problemas que não atrapalham, mas para nós contar para a galera também qual que é o problema que talvez assim, poxa, não, esse daqui é o lado ruim da psicanálise, que pode ser algo simples, mas
Você foi muito feliz na sua pergunta. A psicanálise tem um lado muito ruim. É que você vai se tornar um ser humano afetado. A palavra affectus vem do grego. Lembra daquela cena do Ghost, do filme Ghost, quando ele para diante do metrô, ele tinha morrido e ele não sabia que ele tinha morrido. A alma dele estava perambulando. E aí ele passa no trilho do metrô e para. E de repente o metrô vai passando por dentro dele. E ele vai sendo atravessado pelo metrô. Ali ele tem a consciência que ele tinha morrido. Affectus é aquilo. As coisas não passam mais ao seu lado, mas elas te atravessam. Então o psicanalista é um ser atravessado pela dor do outro. Então me chega aqui um menino abusado, isso vai mexer comigo horrores. Me chega aqui uma mulher com potencial gigante, dá vontade de pegar ela pelo braço e falar, acorda, você tem uma vida pela frente, você é linda. Para que você está se resumindo a um relacionamento ferrado desse, a um cara babaca desse? Você vê um empresário que tem um potencial gigantesco, mas ele se tornou um líder medíocre. Todas essas coisas vão te afetar. O psicanalista é uma pessoa que nada passa ao lado dele, passa por dentro. Então ele é um ser afetado. Você vai ouvir uma música, você nunca mais vai ouvir uma música do mesmo jeito. Aquela música vai mexer com você. Você vai buscar o significado daquela música. Você vai se aprofundar naquela música. As suas dores já não serão mais desconsideradas, mas elas serão consideradas. Então o lado ruim, que eu não acho ruim, particularmente... porque você se torna uma pessoa, pelo que você me contou... Particularmente, eu não acho ruim. Mas eu acho que é um lado... Mas também eu não acho ruim, porque eu amo isso tudo, né? Mas assim, você é uma pessoa naturalmente um pouco mais melancólica, porque as coisas te afetam. Tem uma música do Djavan que o refrão não, a estrofe lá diz assim: vou andar, vou voar para ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Imagine uma pessoa que nem se ela bebesse o mar, preencheria o que ela tem de profundidade. O psicanalista é esse ser. Então, basicamente, essa pessoa que se torna um psicanalista é só uma pessoa mais forte, né? E sabe lidar muito bem com esse sentimento, porque, poxa, pensa, você vê tudo isso tudo passa por você, mas você depois ir lá e conseguir passar por aquilo e fazer, porque hoje, eu acredito que você, eu também, né, as pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas comuns, que eu acho as pessoas profissionais da saúde assim, tem algo a mais mesmo, que se torna uma pessoa mais forte, vamos dizer assim, consegue ajudar, acordar no outro dia e tá tudo bem. Não é igual nós hoje em dia, que talvez nos deixa para baixo, sabe? A gente passa por alguma situação, o problema nós fica triste, nós deixa oportunidades passar, passa por um momento difícil, aí nós quer se isolar, ou quer ficar calado. Aí quando você tem essa profissão maravilhosa, você sente, porque eu também acredito que realmente, você senta aqui, você vê uma pessoa, querendo talvez perder a vida por algum caso, você fica mexido com aquilo. Mas ao mesmo tempo que você fica mexido, você também consegue ajudar ela e passar por isso. E você precisa fazer isso, né? Porque o psicanalista aprende a sentir e não parar no que está sentindo. É muito mais sobre propósito. Cada vez que eu converso com você, é muito sobre mais propósito. É muito mais sobre querer ajudar. Sentir, mas não parar no que você está sentindo. Você não desconsidera o que você está sentindo, mas você não pode parar no que você está sentindo. Uma vez eu atendi uma criança, ela tinha 9 anos, a idade da minha filha. Existe um neurônio no nosso cérebro que chama neurônio espelho. Ele tende a espelhar sentimentos, vivências, comportamentos quando são histórias parecidas com a sua. Então, por exemplo, se você passar de carro perto de um acidente de moto e você vê uma moça caída com as características parecidas com a da sua esposa, você vai sentir um mal-estar danado. Porque o seu neurônio espelho vai espelhar e você vai ter a sensação, puxa, parece minha esposa, podia ter sido ela, ai que angústia, que troço ruim, que não sei o quê. Isso é o neurônio espelho que faz. Você imagina eu atendendo uma criança de 9 anos que tinha exatamente a idade da minha filha. E essa menina narrava uma cena de um abuso sexual pela qual ela passou. Caramba. O padrasto dela abusou dela durante 6 horas enquanto a mãe trabalhava. Enquanto ela falava, as minhas vísceras reviravam. Porque eu via minha filha naquela situação. Eu não pude desconsiderar o que eu estava sentindo, senão eu adoecia. Mas eu tive que passar por cima do que eu estava sentindo, porque diante de mim tinha uma criança que precisava de ajuda. Eu não podia chorar aquela dor naquele momento.
Eu não podia olhar para o meu medo de que a minha filha algum dia fosse abusada. Eu não podia olhar para a minha história de vida. Eu tinha que sentir, assumir que estava sentindo, mas ir além do que eu estava sentindo para ajudar aquela criança que estava na minha frente. Então, por isso que a gente se torna mais forte, porque a gente aprende a olhar, sentir, não parar e ir além para poder ajudar o outro. Eu seria muito ousada, mas eu serei ousada em dizer que eu brinco que o dia que eu chegar no céu, eu quero pedir para Jesus me levar lá na sala dele. E eu tenho certeza que na parede vai ter um diploma de psicanálise. Jesus era o maior tradutor de almas que apareceu na história dessa terra. Porque Jesus conseguiu olhar para uma prostituta enquanto milhares de pessoas estavam xingando e ele ficou surdo para os xingamentos. E ele quis entrar dentro da alma dela. E com uma simples palavra e um gesto de escrever com um dedo na terra, ele transformou a vida dela. A ponto dela dizer, eu não quero mais essa vida. E ele olhar para ela e dizer, mulher, vá, não peques mais. Jesus se encontra com a mulher no poço de Jacó e ela começa a contar a história de vida dela. E ele só escuta. Olha como era um mega de um psicanalista. E aí, de repente, ela pede para ele, despretensiosamente, o senhor podia pegar água para mim no poço, porque eu sou mulher, eu não consigo pegar? E aí ele responde, ué, mas por que você não tem um homem que pega para você? E aí ela responde, porque eu não tenho marido. E como um tradutor de almas, ele olha para dentro da alma dela e diz, minha filha, realmente você não tem, porque os 6 que você teve nos últimos tempos não eram seus. Você vive em adultério. Você não tem um homem que queira assumir a sua vida. Se isso não for psicanálise, eu desconheço o que é psicanálise. Jesus tinha um silêncio de alma. Jesus, quando estava ouvindo, não estava julgando. A coisa mais difícil atualmente é ouvir. Uma mulher me conta de, o marido dela, meu marido me bate. Ali eu começo a ouvir, não, mas essa mulher é muito boba. Por que ela apanha do marido? Ou senão eu começo a ouvir meus traumas. Nossa, meu pai também batia na minha mãe, não, isso é muito triste mesmo. Ou senão eu começo a querer ouvir uma resposta. Não, o que eu vou falar para ela? Eu preciso ter uma resposta aqui para dar para ela. Para ouvir, precisa ter silêncio interno. As suas vozes têm que estar mudas. Jesus fazia isso com uma sabedoria e com uma sensibilidade e com uma sutileza que se Jesus não fosse psicanalista ou não for um psicanalista, e desculpa a, sei lá, ofensa poética, Sim. Se Jesus não for um psicanalista, eu desconheço o que é psicanálise. Jesus chega para o cego de Jericó e fala para ele, o cego está gritando, Jesus, filho de Davi, o que quer de mim? O que um cego quer? Um cara chega na cidade, o cara está curando todo mundo, ressuscitando mortos, expulsando demônio. O que aquele cego podia querer? Óbvio, estava óbvio que ele queria. Mas Jesus é um psicanalista e um perguntador por natureza. Porque o psicanalista não é um grande respondedor, ele é um grande perguntador. Pessoas inteligentes fazem boas perguntas. Jesus olha para ele e diz, o que queres que eu te faça? Jesus estava perguntando, será que você sabe o que você quer para sua vida? Porque às vezes nem você sabe, meu filho. E se você não sabe, não sou eu que vou te ajudar. Nem Deus pode te ajudar quando você não sabe para onde você quer ir. Então, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Na verdade, Jesus está dizendo, primeiro você precisa saber para onde você quer ir, depois eu que sou Deus, só consigo te ajudar se você souber para onde você quer ir. E aí ele responde, Senhor, que eu veja. E era a resposta que Jesus queria ouvir. E eu falo que é a oração que a gente precisa fazer todos os dias de manhã, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, que eu veja. Que nada me fique oculto. As oportunidades, as condições, as vivências, as profissões, que eu veja. Os relacionamentos, a educação dos meus filhos, a forma de conduzir minha família, a forma de investir o meu dinheiro. Senhor, que eu veja. André, onde você aprendeu isso tudo? Fazendo psicanálise. Legal demais. Muito bom. Não sei quanto tempo tá de vídeo aí já, né? Foram muitas perguntas. Vamos, depois nós bate outro bate-papo. Muito obrigado, André. Eu que te agradeço. Tirar muitas dúvidas. Realmente, gente, isso daqui não foi perguntas planejadas nem nada, foi perguntas realmente porque eu não sei. Eu conheci o André tem pouco tempo e eu acho muito legal, cara. Acho muito legal mesmo. Eu vejo que é uma questão de propósito mesmo que vocês têm que seguir. Eu vi que dá dinheiro, eu olhando pelo lado do empresário, caramba, R$900 por dia
Poxa, eu lembro de quando o meu pai trabalhava para sustentar uma família e ele ganhava um salário mínimo, mil e poucos reais. E uma pessoa consegue por dia tirar R$ 900. É muito legal. Só que esse dom de trazer, de falar, de ajudar as pessoas, eu acho que isso é massa e que esse instituto da Andrea Vermont realmente transforma vidas, porque é uma formação, no caso. Você vai ter uma formação e que a pessoa ela vai aprender a se tornar esse profissional, mas eu acho que o mais importante nesse processo de se tornar, que é igual a pessoa que fez o curso com você, a empresária, compra para ela mesma se descobrir e etc. E nesse meio tempo, quando ela se formar, ela decide se ela quer ser ou não. Isso. Exato. Você usou o verbo certinho, se tornar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o processo de individuação. É se tornar. Ser humano, marido, pai, se tornar. Aí depois eu decido o que eu vou fazer com isso. Legal. Então, faz o convite pro pessoal aí da... Dia 30/6. Você gostou desse bate-papo? Que eu amei. Eu ficaria aqui falando mais umas 5 horas. Dia 30/6, nós vamos ter isso e muito mais. Dia 30/6, às 8h30 da noite, nós vamos ter uma mega aula Psicanálise Desvendada, onde nós vamos tratar toda essa temática e você vai ter a oportunidade de entender mais, de experimentar o método e daí para frente. Comigo, doutora Andrea Vermont, uma mega oportunidade, o maior evento de psicanálise do Brasil.